Beleza? Ao vivo? Aos vivos! Boa noite, galerinha! Para a gente fechar a nossa jornada de hoje com a aula de História, aula de aprofundamento na área de Ciências Humanas com o tio Flávio, da área das Histórias. E hoje, semana passada, nós vimos a mega, enigmática, gigantesca, linda civilização egípcia, dos faraós, das pirâmides, das múmias, da cerveja. A cerveja é egípcia, viu? E hoje a grande civilização dos povos mesopotâmicos. Do famoso, ouvi dizer que Babilônia é Salvador, ouvi da boca de Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, o Hammurabi, o rei da Babilônia, o Hammurabi, e o grande conhecimento que os mesopotâmicos tiveram na área de astronomia e astrologia, eles que criaram os signos do zodíaco. Deixa eu ver com quem nós estamos ao vivo. Alô, galera de Alvorada. Olá, Alvorada. Galerinha de Betânia. Boa noite, Betânia do Piauí. Conceição do Canindé, rapaz. Vale do Rio Canindé aí, presente, rapaz. Antes de Oeiras, Conceição do Canindé. Galera de Dom Inocêncio, terra do meu amigo Sandrinho do Acordeon. Eu tive com ele lá na Ópera, terra do Sinobilino, meu parente. Alô, galerinha de Floriano, a Princesinha do Sul. Passagem obrigatória quando vou para São Raimundo. A Princesinha do Sul, cidade de Floriano. E São Gonçalo, pertinho de Angical, se eu não me engano. São Gonçalo, pertinho, enxergando Angical, né? E também, além de Angical, é pertinho de São Pedro, eu acho, São Pedro. Beleza, alô Rafaela, alô Maria Lucilene, boa noite para você. Alô galerinha de Betânia, boa noite mais uma vez. É a narrativa sobre os povos mesopotâmicos, no plural. No plural, os povos mesopotâmicos. Olha que Teresina é uma Mesopotâmia. Ah, papai! Tem uma Mesopotâmia no Piauí. Nessa imagem aérea que eu peguei da internet, que olha. Aqui tem um shopping, que é o Shopping Rio Poti. Aqui tem o Rio Poti. Ah, papai, olha onde ele vai lá, ó. E até que se encontra com o velho monge, o Parnaíba. Aqui é o rio Parnaíba. Então, Teresina também é uma terra entre rios. Meio. Pótamos, água. Teresina nasceu entre águas. Galerinha. É uma terra entre águas. É uma Mesopotâmia. Bacaninha? Deixa eu ver se eu tenho mais imagem de Teresina aqui. Tem o rio Parnaíba, que ele é mais caudaloso, ele é mais largão, mais volumoso. E tem o rio Poti, que ele é mais estreitinho, mas dependendo do tanto de chuva que tem lá na região do Ceará e na divisa com o Piauí, ele vai ganhar um volume muito grande aqui já em Teresina. Bacana? Tá aqui o Parnaíba e tá bem aqui o Poti, ó. Bem aqui nesses prédios, ó. Aqui é o Poti passando, ó. Vai longe, viu, galerinha? Exatamente onde eu tô colocando ali. De boa? Show, Teresina, a Mesopotâmia. Mas a Mesopotâmia original não se chamava Mesopotâmia. Como é que pode, tio? A Mesopotâmia original não se chamava Mesopotâmia? Não. Porque quem chamou a Mesopotâmia de Mesopotâmia foram os gregos. Os gregos diziam que aqueles povos viviam no meio, entre áreas pantanosas, entre rios, entre pântanos, entre águas.
A terra entre rios. Professor, e como é que você chamava originalmente? Como é que os mesopotâmicos chamavam a Mesopotâmia? Não era de Mesopotâmia, viu? Era a terra do Sumer, a terra preta, Suméria, no sul. A Acádia, ao centro. Acádia, ao centro. E era a Assíria, ao norte, que é o nome de um país hoje, né? Então não havia um nome entendido por eles de Mesopotâmia. Foi o nome dado pelos gregos. De boa? Que é a região que fica entre os vales dos rios Tigre, que é mais estreitinho, e o rio Eufrates, que é mais longo e caudaloso. Então já estou lhe dizendo, ó, aqui tem a terra do Sumer e ao norte tem a Síria. Hoje é um país, né? Hoje é um país, perfeitinho? Tá aí o vale dos dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, nasce lá no norte, nas montanhas da Armênia. Tá aí mais uma vez, o rio Tigre, ele é mais estreitinho e mais nervoso também. E o rio Eufrates, que é mais caudaloso. É mais caudaloso. E como você vê nas duas imagens, ainda hoje há uma grande dependência dos povos que vivem nesses países em relação aos rios. Olha onde é que os caras levam, a irrigação para a agricultura puxando água dos rios. Deu para ver aí? Galerinha. Hoje é o dia do estudante, dia 11 de agosto, dia do estudante. Parabéns à galerinha que está aí focada, ligada. Então vamos lá, ó. Atualmente é um país chamado Iraque e do lado do Iraque tem a Síria. Os antigos assírios foram os gregos que chamaram terra entre rios. Na Bíblia chama Suméria, Caldeia, Assíria. Na Bíblia. Na Bíblia vai chamar Mesopotâmia? Não. Na Bíblia cita Mesopotâmia? Não. Na Bíblia denomina Suméria, ou Caldeia, ou Assíria, que se transformou numa área de passagem de caravanas da Índia e da Pérsia para o Mediterrâneo. Papai! E o resultado? Disputa no tapa porque a região entre rios é fértil. Então, diferente da civilização egípcia, que perdurou por 4.000 anos praticamente apenas o povo do Egito, a Mesopotâmia foi uma sucessão de povos, olha. Os sumérios, os acádios, os primeiros babilônios, que eram os amoritas, os assírios dominando e, por último, os caldeus, que se instalaram na Babilônia, novos babilônios. Então, costumo brincar que a sequência de povos que dominou é Sabã, sumérios, acádios, babilônios, assírios e novos babilônios. E aí, claro, em todos eles, a chefatura que você tinha era de um rei representante de Deus aqui na terra. Ele não é um Deus como no Egito, viu? Muito poderoso, e toda vez que você tem um rei muito poderoso, cria-se um abismo social. Bacaninha? A imagem aí mostra um rei assírio caçando. A barbazona longa, né? Tá aí mais uma imagem. A Suméria originalmente, depois a Babilônia e depois o mega império assírio. Bacana? Vamos começar pelo primeiro. Os sumérios ocupavam o sul da Mesopotâmia, chamada Terra do Sumer, Terra Preta. E eles viviam em cidades independentes e rivais, com uma espécie de rei que tinha um título chamado Patesi ou Lugal. Mas o mais importante dos sumérios
é você saber que eles deixaram a cultura que os povos mesopotâmicos tinham, foi criada pelo primeiro povo, os sumérios. Então eu boto que ele é a base da cultura mesopotâmica. Vai ser politeísta, vai ter agricultura irrigada, vai ter muita utilização do barro, como você viu naquelas grandes pirâmides de terra, de tijolo de adobe, de barro, tanto na escrita cuneiforme, quanto na moradia, você tem muita utilização do barro. É uma característica marcante da civilização mesopotâmica criada pelos primeiros. E a outra é que ainda hoje no Oriente eles não têm o costume de fazer a barba. Fazer a barba é nosso, viu? Eles deixam a barba grande. A barba grande, quanto maior, mais representa experiência, longevidade e poder. Ah, papai, olha aí, ó. Olha aí, ó. Às vezes os caras faziam um mega ré na barba. Mega ré é a pregar um cabelo, né, tia? Os caras faziam, viu? Eita, rapaz. Olha o que é um zigurate. O zigurate era uma espécie de mini shopping center. Aí funcionava um observatório astronômico lá em cima. Aí embaixo tinha um estábulo. Aí havia culto aos deuses. Aí havia comércio. Aí ficava o rei. Aí é um zigurate feito de adobe. Esse adobezinho aí, ó, feito de tijolo cozido ao sol. Ó. O segundo povo foram os acádios, do meu amigo Sargão I. Esse cara que você está vendo aí, ó. O meu amigo Sargão I. Ele conseguiu conquistar todas as cidades da Suméria, aquelas que você viu agora. Foi conquistando uma a uma e disse: quem manda nessa bodega sou eu. Centraliza o poder, unifica e monta um império. É o primeiro império da Mesopotâmia. Tanto que o Sargão se achava o máximo. Ele dizia: eu sou o rei dos 4 cantos do mundo. Não queria ser ninguém, né? Por último, olha, usando arco e flecha, lança, ele submeteu as cidades sumérias e, notadamente, montou o primeiro grande reino. Haja vista que aquelas cidades elas eram rivais e esse cara aí está unindo elas sob o controle dele. Sargão I. Esse ninja aí na sua tela. Bacaninha, galera. Tchanã, 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 tchanã. Minha senhora, estou apaixonado. Vou passar, tia. Tá aí o primeiro império. O rei Sargão conquistou as cidades ao sul. Da cidade de Acade, ele conquistou as cidades ao sul e depois ao norte. E a gente brinca dizendo que ele conquistou o mundo conhecido deles na época. Bacaninha, a imagem mostra uma forma de submeter um povo considerado inimigo. Bacana? O tópico 3, esse daqui todo mundo já ouviu falar, que é o grande rei Hammurabi da cidade da Babilônia. Babilônia em chamas, chamas da destruição. A Bíblia fala muito mal da Babilônia. A Bíblia cita ela trocentas vezes, é chamada de Babel também. E esse famoso rei babilônico, de origem amorita, é como a Bíblia denomina, ele montou um mega império, tendo a cidade da Babilônia como uma espécie de capital. O nome dele,
Hammurabi, 50 anos de reinado. Hammurabi, mas você vai mais ser cobrado sobre ele por causa do famoso Código de Hammurabi. O primeiro grande conjunto de leis escritas da história é o famoso Código de Hammurabi, que todo mundo conhece, o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Porque a Bíblia, galerinha de Betânia, também copiou parte do chamado Código de Hammurabi, da lei de Talião, da lei de Taliones, como diziam os romanos, que é uma lei da retaliação, que quer dizer, o castigo do criminoso é proporcional à sua culpa. Aí gerava, sabe o quê? Quando o cabo era da elite, se ele cometesse um delito, a culpa dele seria, comparada a alguém vindo lá da base, seria bem menor. Bacaninha? E lá na Bíblia fala assim, o olho por olho, mão por mão, pé por pé. Bacaninha? Depois do reinado do meu amigo Hammurabi, esse rei que você está vendo bem nessa imagem, com esse leãozão aí, ó, esse tigre, e bem aqui do lado está o famoso Código de Hammurabi. Ele mandou botar no papel, na realidade num pedaço de pedra, 282 artigos. 282 artigos. Lá tinha artigo que falava de casamento, de produção agrícola, de traição. Tinha também de traição, viu? Eita, tia. De construção de casa, bacaninha. Depois da morte do Hammurabi, nós tivemos rebeliões dos povos que viviam submissos. Os hititas também invadiram o território e foi a ruína do primeiro império da Babilônia. Babilônia em chama. Bacaninha. Faça o print dessa parte aí, galerinha, de Floriano, rapaz. Alô, você de Floriano, terra boa, viu? É a princesa do sul. Não adianta nem pensar, esqueci. Galerinha do EJA 6. EJA 6 é correspondente, galerinha, ao primeiro e ao segundo ano do ensino médio. O EJA 7 é como se fosse o terceiro ano do ensino médio. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um outro homem livre, seu olho será furado. Se um médico tratar a ferida grave de um homem livre com uma faca de bronze e o homem morrer, o médico terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir uma casa e ela não for sólida, cair e matar o dono, o arquiteto deve ser morto. Se matar o filho do dono da casa, o filho do arquiteto deve ser morto. Tá aí, é um documento histórico com 282 artigos, o famoso Código de Hammurabi. Bacaninha, hoje ele está no Museu do Louvre, em La Françoise, se eu não me engano, viu? Deixa eu passar mais. Depois do meu amigo Hammurabi, um bom tempo depois, veio o domínio assírio. Ai, papai, a Bíblia relata, todo aquele
que sofreu o cerco dos assírios, sofreu, temeu, porque os assírios eram impiedosos. É verdade. Eles originalmente ocupavam o norte, que hoje é um país chamado Síria, em homenagem aos assírios, a Síria na atualidade. É uma região mais montanhosa, árida, tinha madeira e metal, mas era ruim para produzir na agricultura. Então, desde tenra idade, os assírios dedicaram-se ou à caça ou ao pastoreio. E desse negócio de caçar, eles começaram a se tornar um povo muito guerreiro, muito violento, muito militar. E o primeiro exército profissional que a gente tem conhecimento é o exército assírio. Você fazia o alistamento militar, tinha que servir o exército, tinha um tempo mínimo de servir o exército. Se você fosse da classe nobre, você poderia comprar um cavalo, uma armadura, se armar e fazer parte da cavalaria. Mas se você fosse liso, só tivesse uma faquinha, você ia fazer parte da infantaria, a bucha de canhão que vai na frente do exército. E haviam os engenheiros, estrategistas, sapatadores. Você está cercando uma cidade e a cidade tem uma grande muralha. Os sapatadores construíam torres escalonadas e a galerinha subia ela, papai, para poder adentrar lá dentro do território inimigo. Conquistou? E aí você ia ver coisa ruim, velho. Os assírios eram extremamente violentos. Extremamente violentos. Furava os olhos, vazava os olhos, cortava a orelha, cortava a língua, e o cabo ainda está resistindo. Meu Deus do céu! Passava a navalha na garganta de muitos dos soldados inimigos e matava muitos com uma forma de matar chamada empalação. O cabo era empalado vivo, viu? Então a Bíblia diz, todo aquele que soube do cerco assírio sofreu, temeu. Os assírios eram muito ruins, velho, muito duros. E teve um rei chamado Assurbanipal, ou Assurbanipal, que construiu uma capital, uma biblioteca na nova capital deles. A primeira tinha sido Assur. Construiu uma capital na cidade de Nínive. Em Nínive há tantos livros quanto a quantidade de estrelas no céu. Os caras têm uma biblioteca top, viu? Famosos assírios. Hoje, o território é um país chamado Síria. Bacaninha? Galerinha de Dom Inocêncio. Faça o print aí, povo. Deixa um minutinho na tela aí, meu rei, para eu botar um realzinho de água aqui nesse copo, por favor,
ok, meus pimpolhos, minhas príncepas. Olha o que disse o rei assírio Assurbanipal, esse cabo aí dessa imagem. Veja que quase todos eles repetem a barba grande, né? E já teve gente que disse que isso aqui era um relógio primitivo, ó. Mentira, aí é só uma medalha de ouro. Por meio de batalhas e da carnificina, eu tomei a cidade. Passei pelas armas 300 de seus guerreiros. Muitos atirei ao fogo e fiz um grande número de prisioneiros vivos. De uns cortei as mãos, de outros os narizes e as orelhas, e de muitos eu furei os olhos. Ai, pílula, naturalmente, velho. Naturalmente o cara tá falando, né? Após a morte desse cara, o Império Assírio vai entrar em decadência, porque vai emergir um novo grande rei. O novo grande rei, ele era caldeu, mas na cidade da Babilônia. Então a Babilônia vai se tornar capital de novo. A Babilônia se torna capita de novo. Bacaninha? Olha algumas das imagens que a gente consegue recuperar das formas de tortura e punição dos assírios. Tá vendo aí, ó? Meu amigo. Aí era duro, viu, velho? Era duro, viu? Tá aí várias das punições dos assírios. Bacaninha? Esse baixo relevo aí mostra direitinho as torturas com os prisioneiros. Bacaninha? Visto isso, vamos para frente, vamos para frente. Ouvi dizer que Babilônia é Salvador. Ouvi da boca de Nabucodonosor. Nabucodonosor II, o Nabucodonosor o Grande. Na realidade, a Babilônia já tinha sido capital da Mesopotâmia, só que com os amoritas. Agora são os caldeus. Por isso que você vai dizer novos babilônios. Novos babilônios são os caldeus. Lá na Bíblia vai chamar de novos babilônios? Não. Na Bíblia vai chamar de o povo caldeu. E quem derrotou os assírios foi o pai do Nabucodonosor, Nabopolassar, ou Nabopolassar, tanto faz. Mas o mais importante desses caras aí foi o chamado Nabucodonosor. Ele construiu um conjunto de palácios, de jardins, de irrigação, de plantas, de enfeites, de mármore. Papai, que um grego disse, é a 7ª maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas, os jardins suspensos da Babilônia. Suspenderam os jardins da Babilônia. Eita, rapaz. Ele pegou os judeus na Palestina e levou 10.000 dos judeus mais influentes para trabalhar como escravos na Babilônia. A Bíblia relata isso. Ela chama de fomos cativos, fomos escravos na Babilônia. É o cativeiro da Babilônia. Bacaninha? Para poder levar os judeus, esse Nabucodonosor destruiu o templo construído pelo rei Salomão, o templo de Jerusalém. E pegou as portas de bronze como prêmio e levou os hebreus como escravos. E lá, os hebreus foram forçados a construir uma grande torre que era para ir até os céus. Hoje se sabe que ela chegou a 90 metros de altura. Não era da altura de uma pirâmide egípcia, mas era alta, velho. 90 metros. Que você chama Torre de Babel. E a Bíblia, mais uma vez, disse, olha, o Deus dos hebreus jogou uma praga sobre os construtores, a arrogância deles.
Eles queriam construir algo que viesse até o Deus, nós não aceitamos. E a praga foi que os construtores não iriam conseguir se entender, haja vista que cada um falaria uma língua diferente e eles não conseguiriam se comunicar. Aí diz que é a origem das línguas diferentes no mundo. Por último, um rei da Pérsia chamado Ciro conseguiu vencer o filho do Nabucodonosor. O nome dele era Baltazar, aquele cantor. Baltazar. E o Ciro libertou o povo hebreu do cativeiro. Por isso que na Bíblia o Ciro é visto como bonzinho, benevolente, gente boa. É o Ciro. Rei da Pérsia é bem visto na Bíblia. Libertou o povo hebreu, acabou o cativeiro, permitiu que o povo hebreu voltasse para a Judéia. De boa. Bacana? Deixa eu mostrar imagens do que eram os jardins suspensos da Babilônia. Essa imagem ficou fantástica. Na realidade, aí é uma reprodução do que poderia ser. De boa. Tá aí os jardins construídos lá em cima, né? No palácio. E da Mesopotâmia nós tivemos os zigurates, que funcionava como um mini shopping center, olha. Biblioteca, depósito, estábulo, local de comércio, observatório astronômico. Ah, papai! Tópico 2. Os templos eram a morada dos deuses. E os palácios onde ficam os reis. Você viu o palácio. Os jardins suspensos da Babilônia eram num grande palácio na Babilônia. Por exemplo, a cidade da Babilônia tinha 40 grandes portais. 40 grandes portais, porque tinha uma grande muralha que servia de fortaleza para a cidade não ser atacada pelos inimigos. E como você viu, além de engenharia, urbanismo, né? Vamos dizer assim, ó, urbanismo, viu? Eita, rapaz. Destaque o zigurate de Ur, o palácio que a gente chama Jardins Suspensos da Babilônia. Infelizmente, só chegou até nós uma das grandes portas da cidade da Babilônia e a famosa Torre de Babel. Ah, papai! Tá aí um pouquinho, galerinha, da grande história dos mesopotâmicos. Eles vão ser muito ninjas na parte de astronomia, de analisar os astros. Olha aí o que é um zigurate. Parece uma espécie de pirâmide construída de tijolo. E gastou uns 3 tijolos, viu? Tá aí o grande portal da deusa da fertilidade, a deusa Istar. Essa é uma réplica que está no Iraque e esse é o original que está na Alemanha. Os alemães tiraram pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, levaram para a Alemanha e colocaram dentro de um museu. Bacaninha? Aqui o que seria a famosa Torre de Babel, não vai conseguir concluir, haja vista que na interpretação bíblica, Deus vai punir os construtores, eles não conseguem se comunicar. Aqui o que seriam ruínas da Torre de Babel, hoje se sabe que ela chegou a 90 metros, era grande, velho. Aqui uma ilustração sobre o que poderia ser a Torre de Babel. E aqui uma das regiões que pode ser os alicerces da Torre de Babel. Ah, papai, massa, né não? O que poderia ser os alicerces. Vamos fechar com a parte de religião. Então, os mesopotâmicos acreditavam em uma penca de deuses, mas não na vida após morte. Então eles diziam, carpe diem,
Aproveite o dia, aproveite a vida. Por quê? Porque o homem foi feito do barro e ao barro retornarás. Ah, tio, isso está na Bíblia. E a Bíblia surgiu depois da narração mesopotâmica. A escrita mesopotâmica é em forma de cunha, você vai ver eles cravando o tablete de barro, bacaninha, e o mega conhecimento que eles tinham de astronomia, de conhecimento dos astros. Então, eles já sabiam identificar as constelações, que eles viram 12, os 12 signos do zodíaco, estão aqui elas, olha. Eu sou do mês de janeiro, o mês das águas, o mês de aquário. Ah, papai, você sabe que os signos do zodíaco tem o Sol e a Terra faz uma volta em torno do Sol. Dependendo do período do ano, uma constelação fica mais visível da Terra. E foram os mesopotâmicos que identificaram e denominaram essas 12 constelações, que também eles sabiam prever eclipses solares, eclipses lunares, tem registro deles de cometas, os caras eram ninja. E cada um dessa constelação vai representar um signo do zodíaco. Ah, e astrologia, viu, galerinha? Aí a astrologia. Na justiça, não pode deixar de dar o crédito na famosa Lex Talionis, a lei da retaliação, o olho por olho, o dente por dente. Perfeitinho? Faça o print aí, galerinha, que eu acho que vale a pena. De boa? Tchananana, tchananana, tchananana. Foi tanto que eu te amei e não sabia para meu coração e às vezes dizia eu te amo. Olha aí, essa primeira imagem mostra o que é escrita cuneiforme, em forma de cunha. Olha uma revolução dos mesopotâmicos, dos sumerianos, né? A invenção da roda, lá no Egito não conhecia, viu? A invenção da roda. Olha aí um touro alado, uma cabeça humana, o corpo de touro e as asas. Mais uma imagem mostrando um grande leão. Algumas imagens da Mesopotâmia, aí onde provavelmente poderia ser, vamos dizer assim, os alicerces da Torre de Babel, bacaninha, para a gente fechar com as questões. É, tá bom, viu? Para a gente fechar com as questões, povo. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Vamos lá para ver se a galerinha manda a resposta. Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Talião, a Lex Talionis, a lei de Talião, determinava o quê? Tempo, deixa um minuto na tela para a galerinha. Alô, povo, rapaz.
Beleza, beleza de Creusa. O princípio de Talião, ou a lei de Talião, é o que estabelecia o famoso olho por olho, dente por dente. Questão de grátis, né? Facílimo. A galerinha de Betânia botou B de Betânia. B de bonito. B de Betânia. Fazer essa ligeirinho, olha. Os assírios destacaram-se pelas realizações científicas no campo da astronomia? Não, aqui são os babilônicos. Aqui é a Babel. Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios? Esse daqui vão ser os caldeus, os novos babilônios. Pelo militarismo organizado e cruel? É cruel! Tinha um locutor antigamente na TV Manchete que dizia: cruel, esse Túlio é cruel, rapaz. Aí é letra C de sabido na questão sobre os assírios. Bacaninha? Sobre os assírios. Para a gente fechar essa temática da aula de hoje, que era sobre os povos mesopotâmicos nessa visão macro, né? Eu sei que a galerinha do EJA 6, alguns já estão com o tempo, às vezes sem estudar, fora da sala de aula, alguns às vezes têm uma idade um pouco mais avançada, e aí para poder recuperar, nós vamos voltar devagarinho, né? Numa boa, numa nice, sem pressa, de boa? Ó, deixando um cheiro na caixa do oi, o meu muito boa noite, até a próxima semana que eu aguardo você.